Fala galera sem preguiça, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz por receber vocês aqui mais uma vez. E antes que a gente comece esse papo show de bola, eu quero convidar todos vocês para se inscrever no nosso canal, ative as notificações para você receber todos os conteúdos do nosso canal e deixe seu like se você gostar dos nossos conteúdos, se você não gostar também, porque vai ajudar muito. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que primeiramente eu quero agradecer muito por ela ter aceitado esse convite e ter tido a paciência de programar aqui para estar junto com a gente. Afinal, a gente sempre tem as nossas correrias, então é muito bom a gente se organizar e estar aqui juntinho. A gente vai ter um bate-papo show de bola com a Pri Marchiori. Quem conhece já sabe que ela é empreendedora e idealizadora de uns movimentos aí top, que é o Clube da Preciosa, que vem crescendo cada vez mais. Então a gente vai falar um pouquinho da história dela e a gente vai conhecer também muito melhor ela. Pri, seja bem-vinda, estou muito feliz por você ter aceitado nosso convite, por estar junto com a gente. Conta pra gente, se apresenta e conta um pouquinho de você pra gente. Olá, todos os seguidores do Fala Maellen, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite, agradeço por tudo que você tem transbordado na minha vida. Estar aqui hoje é como se fosse uma realização de mais um passo, né? Eu sempre assisti os podcasts e eu me imaginava um dia estar no podcast, mas eu não imaginei que seria um podcast tão acolhedor igual o seu. Muito obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece. Afinal, gente, conexão é sempre importante. Esse network ajuda muito a gente e cada dia a gente consegue crescer mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte também de empreendedorismo, que é muito legal a gente saber e conhecer as histórias das pessoas. Afinal, a gente vem transformando cada vez mais. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho da história da Pri, né? Afinal, ela nem sempre foi empreendedora. Então a gente tem que saber, né? Contar essa história pra gente. Como que foi, assim, o início dessa vida de empreendedora? Quando que você falou assim, nossa, agora eu vou ter que empreender porque não tem mais jeito de eu ser CLT. Como que foi essa transição aí? Eu iniciei na minha jornada empreendedora logo depois que eu tive meu filho, né? Eu trabalhava numa empresa de transporte coletivo aqui da cidade e dentro do trabalho, né, assim, em meio ao trabalho, eu descobri a gestação e aí eu saí, pedi conta, né, desse trabalho e me vi numa situação de realmente, nossa, e agora? Né, filho pequeno e aquela coisa de querer trabalhar para poder manter, né, as situações que iam vir, né, que eu nem sabia como seria, porque era meu primeiro filho. E aí eu comecei a empreender. Sem noção de nada, eu ficava vendo vídeos na internet, fiz o meu CNPJ, tudo sozinha, assim, e dividindo a maternidade com o empreendedorismo, né? E aí eu comecei a vender semijoias, né? Nossa, encontrei muitas dificuldades, porque quando você não sabe, né, os caminhos, né, o caminho das pedras, vamos dizer assim, você acaba prolongando mais, né? E com muito sofrimento mesmo, porque era muito difícil para mim dividir a maternidade com o empreendedorismo, até sem ter noção do que seria. E aí eu comecei a empreender nesse momento. Foi quando meu filho já estava com 6, 7 meses e eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas pela internet com semijoias. E aí nasceu lá a moda da Pri, né? E aí você não sabe como que você vai definir, como que você vai se apresentar. Eu ainda com muita vergonha, né? Hoje eu sou sem vergonha. Mas eu tinha muita vergonha de me apresentar, muita vergonha de falar, né? Mas mesmo assim, eu com toda essa vergonha, eu ainda comecei a transbordar nas redes sociais aí um pouquinho da moda da Pri, com os atendimentos que eu fazia presencialmente, levando as minhas bijuterias, né? E logo depois com as bijuterias eu também comecei a vender as t-shirts, que na verdade aqui não falava t-shirt, era mais baby look, né? Eu peguei uma fala que veio lá como eu posso dizer assim, da internet mesmo, lá do pessoal do norte, que falavam muito dessas t-shirts, de material flamê, e eu comecei a vender aqui. Então eu vendia bijuterias e t-shirts, e vendia bastante. Nossa, que máximo! É muito bom, né? Porque assim, a gente começa por coisas que a gente nem imagina. E aí também por coisas que a gente vê que vai trazendo o retorno que a gente precisa, que é o necessário. Mas também a gente vai aprimorando nossas habilidades, que é comunicação
e tá sempre junto com pessoas, vai deixando aquilo muito mais claro pra gente. Então, mas na verdade, naquela época, eu não achava que eu era tão falante assim. As pessoas meio que falavam, nossa, você gosta de falar, mas eu não sabia dessa potencialidade que a minha voz tinha, né? E aí eu fui me descobrindo nesse caminho. E olha, hoje meu filho tem 8 anos e foram muitos erros, que me fizeram paralisar às vezes. Mas eu acho assim, empreendedorismo a gente começa a empreender, mas a gente faz aquilo que a gente sempre soube fazer e que a gente faz de melhor. E o autoconhecimento dentro do empreendedorismo tem me ajudado muito a todos os dias dar um passo a mais, igual hoje estar aqui com você. É um passo, faz parte de um sonho. E começou tudo lá atrás, né? Começou numa dor, né? Vamos dizer assim, de me achar, e agora sou mãe, agora não consegui trabalhar, aquela coisa. O trabalho, na verdade, ele meio que é um ponto pra gente, né? A gente parece que se torna existente quando a gente trabalha, Sim. né? Só que também no lar, né, existem mulheres que trabalham de diversas formas. Mas eu, propriamente dizendo, eu gostaria de estar no mercado de trabalho, era algo que eu sempre fiz. Então o empreendedorismo trouxe para mim essa possibilidade, né, de eu trabalhar em casa, né? E só que foram muitos desafios. E essa facilidade também, o empreendedorismo, nos dá essa capacidade de estar em casa, Sim. poder cuidar da família e ter um tempo melhor pra gente mesmo, né? Sim. E hoje você faz diversas atividades dentro do empreendedorismo, né? Não é só uma fonte de renda. Conta um pouquinho pra gente quais são as fontes, pra galera conhecer também. Então, romantizando o empreendedorismo é isso, né? Você consegue trabalhar em casa e ganhar dinheiro, mas nem sempre é isso. Mas vamos falar do que é o positivo, né? O positivo é assim, hoje eu me divido em 3 áreas, né? Vamos dizer, eu tenho o Marchiori Beleza, que é os meus atendimentos, né? Eu sou cabeleireira, cuido aí da beleza genuína das mulheres, que eu falo que são as minhas mulheres preciosas. E eu também hoje vendo lingeries, né? Trabalho com moda íntima, que na verdade é a Marchiori Store, né? Que é uma loja online, onde a gente está iniciando com a moda íntima, mas nós vamos trabalhar com outras peças também. Então eu tenho a Marchiori Store. E também eu tenho hoje, né? Que é a Marchiori Glass, que é lá de trás, que era a moda da Pri. No outro ponto a gente vai falar sobre isso. Só que também não são somente 3, né? Essas são as minhas fontes de renda. Mas hoje eu também descobri que eu preciso fazer algo a mais. Então nasceu aí o nosso projeto, que é o Clube da Preciosa, que também faz parte hoje da minha vida. E estamos engatinhando, né? Então aí firmando, né? Cada dia que passa mais o propósito do clube. Então, na verdade, eu me divido nessas 4 áreas aí, vamos dizer assim. Esse é muito interessante porque você deixou claro essas fontes de renda. E tem o Clube da Preciosa, Sim. Que vem crescendo cada vez mais. Eu tenho certeza que a mulherada aí já ouviu falar do Clube da Preciosa. Explica como que funciona o clube para o pessoal conhecer e quem quiser participar também do clube ter esse acesso, como que funciona. O Clube da Preciosa, na verdade, ele começou como se fosse, eu quero fazer o que todo mundo faz. Vou ser bem sincera, foi exatamente assim. Porque eu comecei a participar de movimentos, comecei a ver que os movimentos aí estão em grande ascensão hoje em dia. Só que você não pode fazer o que todo mundo faz porque você é única, né? E o autoconhecimento me trouxe essa reflexão. Então, às vezes, você vai sendo levado por aquilo que você acredita ser, mas aí, na verdade, o seu propósito, na verdade, o que você sente vai falar maior, né? Vai falar nessa questão. Então, o Clube da Preciosa, na verdade, a gente vai falar sobre cura, né? E muitas vezes eu me senti incapaz de falar sobre cura, né? Porque as pessoas, para falar sobre cura, ou às vezes elas têm que, né, ter rótulos ou coisa do tipo. Mas eu descobri que eu tinha uma história, né? Que a minha história, na verdade, é sim um relato verdadeiro. E eu passo, né, todos os dias por um processo de cura. Vamos falar sobre cura emocional. Então, o Clube da Preciosa, na verdade, é como se a gente curasse. Né, a gente juntas, porque um clube, na verdade, não se faz de uma pessoa só. Então eu preciso de mulheres que também seguem firme nesse propósito de cura, sejam elas em diversas áreas. Né? Então aí a gente traz a questão do empreendedorismo, que são os nossos negócios, e também aquilo que a gente veio predestinado a fazer, que é somar uns com os outros. Então o Clube da Preciosa é um clube de mulheres que são empreendedoras ou que são apenas mulheres que empreendem nas suas próprias casas mesmo, que estão em busca de se desenvolver, né, através de cura, seja cura emocional, seja cura física. Então eu preciso de mulheres
que possam estar junto comigo para poder estar alcançando essas mulheres, né? Que precisam aí sanar essas dores, sanar o que elas podem, na verdade, elas acreditam ser limites para elas poderem alcançar os seus negócios. Pra desbloquear, né? Desbloquear, Só que assim, quando você tem essa ideia de estar à frente de um grupo, você se torna uma líder, vamos dizer assim, né? E aí você não entende muita coisa. Tipo assim, eu tenho um desejo no meu coração, e aí Deus vai falando pra você, vai indo, mas não vai ser do seu jeito, né? Então, o propósito, na verdade, não é sobre mim, né? O propósito, na verdade, é sobre Deus, o que Ele é na vida das pessoas. Então eu acredito que o Clube da Preciosa está engatinhando, mas ele precisa de mulheres que acreditam que a cura seja um meio, né, a maneira de você conseguir se desenvolver. Seja a cura de várias coisas, hoje a gente vê cura de tanta coisa, né? Cura de você se livrar do seu pré-julgamento, cura do perfeccionismo, porque eu vivi isso. Né? Eu falo na questão dos erros do empreendedorismo, porque eu só não consegui alcançar os meus resultados por conta de eu me sentir incapaz, de eu ficar nessa questão da comparação, de eu ficar pensando que a outra pessoa, outra mulher é melhor do que eu porque ela está mais à frente. Então eu também sempre uso a frase treinar o seu olhar para outra mulher. Então o clube, na verdade, ele é um clube de mulheres que estão aí em busca de se desenvolver. Seja na sua vida familiar, seja de várias áreas da sua vida. E assim alcançar os seus próprios resultados. Muitas vezes a gente olha e diz que os resultados são dos negócios. Eu acredito muito que antes da gente ser uma empresa, a gente é uma pessoa. Com certeza. Então, eu falo isso por mim, mas eu acredito que várias mulheres também podem se identificar com isso. Você nunca vai conseguir ter uma empresa de sucesso se você estiver destruída, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente escuta que a gente precisa fazer, mas existe uma pessoa atrás daquela empresa, né? As empresas são formadas por pessoas. Então o clube, na verdade, ele veio com essa intenção de unir mulheres, sejam profissionais de diversas áreas, para a gente poder junto estar se desenvolvendo. Vamos dizer assim, que realmente é um clube de sororidade, né? Uhum. Então eu vou transbordar o que Deus tem feito na minha vida, na questão de transformação, na questão de cura. Você, com o seu trabalho da comunicação, dando esse acesso, você já está transbordando na minha vida, né? Eu estou aqui podendo falar do clube e alcançar mais pessoas. E aí as pessoas vão se desenvolver e vão ficar juntas e vai fazer todo o nosso café, os nossos encontros, as conexões genuínas, né? É mais ou menos isso. E é muito interessante porque eu vejo exatamente isso. Eu comecei na área de empreendedorismo novinha, porque eu já queria ter aquela renda, eu queria falar que eu vou sair, não dependo da minha mãe, por exemplo. E foi muito assim, foi muito natural, e eu também tive essa dificuldade de percepção de que eu era boa em comunicação. E aí eu tentei me segurar enquanto eu pude, né? Porque assim, chega um momento que você fala, explodiu, agora transbordou. Agora e você tem que voltar. Você tem que encher o vasinho de outras pessoas também. Sim. E é assim que funciona. E é muito interessante que a gente fica sempre em alerta das pessoas ao nosso redor, para ver o que elas acham, o que elas estão pensando sobre tudo que está acontecendo na nossa vida, porque é uma transformação. Sim. E transformação gera reações diferentes em diversas pessoas. E às vezes as reações mais próximas a gente são as que mais nos surpreendem, porque a gente está perto. Como que foi para sua família ver você sair assim de tudo que você tinha seguro, né, digamos assim? E aí você fala assim, não, agora eu vou empreender porque eu quero fazer isso e vou tentar para fazer dar certo. Como que foi a aceitação, como que a família aceitou isso? Como que foi? Olha, ainda é difícil. Porque vamos dizer assim, quando o empreendedorismo veio para mim, né, eu já era casada, né, eu já estava tendo um filho. E assim, as pessoas, elas têm perfis diferentes, né? Meu marido é CLT. E ele tem um perfil diferente do meu. A gente fala, os opostos se atraem, né? Mas os opostos são para viver juntos, né? Na verdade é essa. Então, assim, a aceitação total, assim, eu não tive, né? E foi muito bom, porque eu fazia errado, né? Então, assim, eu era uma pessoa
que eu não aceitava muito essa questão da crítica, sabe? Olha, o certo é isso. Não, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que caminhar do jeito que aquela outra tá caminhando, porque olha, ela faz desse jeito. E aí eu fui deixando, né? A gente fala que são 2 saquinhos, né? Eu tinha um saquinho furado. A minha vida eu andava com 2 saquinhos. Eu tinha um saquinho furado. E nesse saquinho furado eu fui deixando muita coisa. Então a questão, principalmente na questão do meu marido, que hoje eu falo que, né, que é a minha família, que começou junto comigo, não que ele era contra. Ele sempre disse pra mim, olha, é isso mesmo que você quer, tudo bem, eu te apoio. Mas ele sempre me dava um olhar, que era o olhar que eu não tinha. Que era o olhar, olha, o certo é o certo. Se você fizer isso, pode, né, custar isso. De e eu pé tinha no aquela chão, empolgação. O pé no chão. E eu, aquela empolgação, aquela coisa toda. Não, eu faço uma sua prioridade mesmo, eu não preciso de ninguém. Era isso. E aí eu fui ver que, na verdade, não era que ele não aceitava. Só que isso, né, até a gente fala assim, a minha comunicação é muito profunda, né? Às vezes a gente fala de uma coisa, eu tô falando de outra. É ótimo. Mas é pra levar a gente em lugares que às vezes a gente não pode, a gente precisa ouvir quem tá com a gente, né? E hoje, qualquer passo que eu for dar, eu me comunico com meu marido. E ele nunca fala o que eu quero ouvir. Ótimo. Nunca fala o que eu quero ouvir. E isso, na verdade, a questão do empreendedorismo afetou muito na minha questão com meu marido também, né? Mas a gente sempre tava junto, né? Ele fala assim, a gente tem que estar firme no mesmo propósito. E sim, a mulher precisa ter sua individualidade, precisa trabalhar, o marido também. Mas os meus passos errados, eles eram muito mais intensos dentro da minha casa. Então, o empreendedorismo, ele é lindo, maravilhoso, sim. Mas se você não tiver ali alicerçado e saber realmente quem você é, a sua verdadeira identidade, você pode deixar pedrinhas no meio do caminho. E eu quase perdi a minha família por conta do empreendedorismo errado, vamos dizer assim, sem fundamento. Então eu acho também por isso essa minha vontade de querer trazer as mulheres, né, por uma visão ampla, que os nossos negócios, na verdade, é um pouco da gente, né? Vamos dizer que não, separa a pessoa física de pessoa jurídica, tá, legal, mas aí, quem comanda a pessoa jurídica? A pessoa física. É a física, né? Com certeza. Então, a aceitação da minha família, a minha mãe sempre me apoiou, tudo mais assim. Quem mais sofreu foi o meu marido, né? E mais sofreu com os meus passos errados, né? E hoje ele é o meu maior apoiador, né? Mas ele nunca fala o que eu quero ouvir. Então aí eu posso dizer que às vezes eu não faço coisas porque, né, a gente precisa ouvir realmente quem conhece a gente verdadeiramente. E é quem tá do nosso lado, quem dorme com a gente, né? Com certeza. Então a minha família hoje é a minha prioridade. Meu filho. Então, assim, os meus negócios, eles vão sim deslanchar. Os meus negócios vão alcançar pessoas, né? O Clube da Preciosa vai atingir vidas. Mas eu vou junto com a minha família. Com certeza. Eu acho que é o acerto, né? Isso é o acerto. Porque a partir do momento que você tá fazendo algo, se você deixa de incluir aquelas pessoas que sempre teve ao seu lado, porque independente do momento, você tem a família ali do lado. Sim. E aí, no erro e no acerto, tem que estar junto. Mas ali, a partir do momento que você fala assim, não, eu quero brilhar, mas você nunca pode esquecer aquelas pessoas que sempre teve ao seu lado. Não. Que é interessante você brilhar, é importante. Só que você tem que valorizar as pessoas que teve no momento difícil ali, né, da sua vida. Porque é isso que dá a força de todo o processo. Sim, e assim, sabe, Maeli, é uma coisa que eu não sei se você já percebeu, mas a minha comunicação é muito de transformar, de transbordar, né? A Marcoli Glass, na verdade, veio com esse conceito de iluminar vidas, porque, na verdade, eu vivo essa transformação. Até para mim poder sair desse papel de ser autossuficiente, mesmo casada, é uma transformação para mim. Então, eu vivo essa transformação diária, né? E eu precisei mudar o meu mindset. Precisei mudar, né? E foi na dor, não tenho vergonha de dizer, foi na dor. Mas é ali que foi produzido o melhor de mim. Então, os meus negócios vão sim alcançar vidas, vão solucionar problemas das pessoas, porque o empreendedorismo nada mais é que você solucionar problemas, né? A gente entende isso. Mas precisa ter ali uma pessoa que tá vivendo, tá passando por essa experiência. O empreendedorismo, ele transforma, né, essas dificuldades que a gente tem na vida em soluções. Sim. E aí, só que assim,
Se a pessoa não souber dar o passo ali, né, o passo no chão, com os pés no chão mesmo, a pessoa realmente dá um passo maior que a perna e acaba tendo que voltar para trás. Sim. Ou tendo um desastre de perder até a família mesmo, porque isso acontece. E isso é muito corriqueiro, a gente sempre comenta que o empreendedorismo, ele transforma, mas pode transformar para o bem ou para o mal se a pessoa não souber usar. E aí, esse fator da gente estar acompanhado com pessoas e conectado com pessoas que estão ali tentando a mesma coisa ou a mesma ideia, e nem sempre vai ser ideia iguais, mas assim, ideias que podem bater alguma coisa assim, é muito importante. E aí a gente tem vivido vários momentos, né, de conexões aí, a gente participa de eventos que é muito interessante pro nosso crescimento. Sim. Porque a gente sabe, a gente conhece a gente, e mesmo assim não conhece completamente. Às vezes a pessoa que tá do nosso lado conhece a gente melhor do que a gente, isso é fato. E aí, quando a gente começa a ir para essas conexões e começa a ver o feedback da galera pra gente, é muito importante. Eu não sei pra você como que é essa reação, mas eu recebo muito feedback legal, assim, de às vezes de coisa que eu não imagino. Por exemplo, uma coisa que eu faço que pra mim é simples e normal, porque eu, assim, depois que eu aprendi, assim, me lidar com as redes sociais e fazer vídeo, tudo, isso pra mim se tornou natural. Então, se eu vou num local, eu gosto de estar filmando, de estar mostrando que eu tô ali e tudo. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso aí é um avanço e tudo, e pra mim é muito natural. E aí, quando a gente recebe esses feedback, eu fico assim, cara, como que eu cresci assim e não percebi até, a gente não percebe o nosso crescimento. E as pessoas que estão do nosso lado conseguem ver aquilo que a gente não vê às vezes. E como que é pra você, assim, essa conexão que a gente tem o tempo todo e a gente tem tido cada vez mais? Porque as pessoas que a gente conecta, de alguma forma vai somar na nossa vida. Sim. E a gente vai tirar lições, às vezes, das pessoas, ou elas vão andar junto com a gente. Isso é muito legal também, porque tem essas conexões e é importante. Como é pra você lidar com tudo isso? Porque, assim, na família, a gente sabe que a gente... Até essa questão de conexão, fora de tudo que a gente já viveu, porque a gente viveu uma realidade até certo momento. A partir do momento que a gente fala assim, eu preciso transformar e agora eu preciso ir além. E aí a gente começa a frequentar outros espaços, tá com outras pessoas, outros nichos. Como é pra você essa aceitação de ideias diferentes? Como que é esse crescimento? Então... Quando eu fui viver o autoconhecimento, né, que foi através da minha alimentação, não sei se eu já contei isso pra você, eu fui numa nutricionista. Na verdade, a gente já vai indo pro mesmo caminho, né, que Deus já vai apresentando pessoas. E essa nutricionista, a gente começou a conversar muito sobre essa questão da comida, né. E aí ela começou a falar, né, e foi puxando várias coisas lá com as técnicas dela. E aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso melhorar minha relação com o alimento. E aí, né, você vai olhando mais à sua volta, vai escolhendo mais o que você vai comendo e você vai entendendo como você vai funcionando. Enfim, o autoconhecimento me trouxe isso. E ali começou eu a buscar coisas. Na internet mesmo, buscar pessoas que falassem de desenvolvimento, mulheres. E aí foi abrindo, né, as possibilidades. E aí eu conheci a Dai, né, eu gosto muito de falar da Dai porque foi a primeira imersão que eu fui. E aí, pelo transbordo dela, a gente começou a se conectar na internet, eu tive a oportunidade de estar junto com ela. E aí começou as conexões, eu comecei a estar indo nos lugares, a participar, né, de eventos. Só que também antes, lá atrás, eu já participei do meu primeiro workshop, que foi na Anhanguera, uma vez com a Isabel Macedo. E aí começaram a falar de coach. E ali que eu ouvi a primeira palavra coach. Foi antes de tudo isso. E isso tem uma distância muito longa disso, desse meu primeiro workshop de empreendedorismo para a questão do autoconhecimento. Então ali, nesse primeiro workshop de empreendedorismo, era a época da moda da Pri. Então ali eu já entendia que teria que existir uma mudança de mentalidade, de comportamento, para eu começar a atingir os meus resultados. Mas talvez ali não foi a hora, não foi a hora. Então eu precisei caminhar mais alguns caminhos aí, e enfim, chegar nessas conexões que eu tô vivendo hoje, né? E pra mim, assim, eu não recebo... Eu sou um tipo de pessoa, eu gosto muito de me comunicar, de conversar, mas eu ainda vivi aquela questão da comparação. Será que eu tenho que estar nesse lugar mesmo? Nossa, será que isso aqui é pra mim?
Então, assim, mesmo frequentando, eu ainda me colocava num lugar, será que eu mereço isso? E isso é uma questão de olhar, uma questão de você entender que você sim, você precisa estar nesse lugar. Então, todas as vezes que as minhas trocas, assim, dentro dos eventos, das conexões, a gente sempre chegava nesse lugar, nossa, olha pra você ver, que bacana você tá aqui. Então, essa conversa comigo mesmo sempre vinha, sabe, me puxava. E assim, pra minha família, aí você vai pra conexão, você volta, é como se fosse uma inspiração. Cara, que da hora, foi falado lá no palco, que isso que você faz, que isso acontece. Aí você volta pra sua realidade. A sua realidade, igual, né, a gente tem o nosso marido, as pessoas que dividem comigo, são super pé no chão, que são pessoas que, na verdade, precisam de segurança para poder dar o outro passo, e você tem um perfil totalmente diferente, aí você vem e traz aquilo, nossa, foi legal, as pessoas não entendem, elas estão em outra frequência, então, eu sempre procuro, quando eu tô numa conexão, quando eu tô numa imersão, aproveitar ao máximo, sabe? E entender que essa desconstrução é pra mim, é minha. Às vezes o meu marido não vai passar por esse caminho e tá tudo bem, né? Mas eu preciso entender que os feedbacks que eu escuto, as conexões que eu faço, são pro meu próximo nível, pro meu próximo passo, né? Não é que a gente se conecta com interesse, não é isso. Porque todas as pessoas que estão nesse ambiente, elas entendem o poder da conexão. Com certeza. Né? Então, tudo isso, a minha bagagem, a minha mochilinha, quando eu chego nesses lugares, eu silencio, eu corto a alça. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo aproveitar, olhar os feedbacks e sair dali me preparando para o próximo nível, né? E eu falo assim de próximo nível, às vezes as pessoas acham que podem ser em questão de visibilidade mesmo, de popularidade. Eu acho que quando você acorda diferente, você começa a agradecer, a contemplar, a reconhecer que o sorriso do seu filho é uma bênção, eu acho que ali já começa, né? São nos micros comportamentos e na percepção que você tem e a sensibilidade que você vai conseguindo através do que você escuta, através das histórias que você vivencia, nessas conexões que você tem. Então é como se você estivesse sendo preparado para você realmente assumir o seu real propósito. Assumir o posto, né? Assumir o seu posto. Então, todas as vezes que eu recebo um feedback, eu falo assim, eu creio que é o preparo, eu tô na preparação, tô no azeite ali, vamos dizer assim, né? Então, às vezes eu silencio mesmo, eu corto essa mochilinha e falo, ó, Pri, é isso aqui, ó. Vamos fazer a constância para você conseguir acordar amanhã diferente. Um passo de cada vez, né? Eu acho que é isso. E é bem isso mesmo. Porque a gente, às vezes, acha que não tá preparado para viver essas coisas. E aí, quando começa a acontecer de forma natural, a gente pensa assim, será que isso é pra gente viver? Porque é muito tudo novo, né? E é uma coisa que nem eu falei, muda do que a gente viveu e do que a gente tá passando agora. E aí, quando a gente começa a estar em outros meios, a conhecer pessoas novas, a ter essas conexões e até mudar a nossa mentalidade, porque muda pra muito melhor. Muito melhor. A gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava na gente, a valorização pessoal, o autoconhecimento, o amor próprio e essa transformação que vai ocorrendo. Sim. Eu tive muito essa experiência de transformação, assim, na questão de vida também. Para mim foi muito importante eu entender que não era só fazer uma alimentação melhor, não era só me exercitar que mudaria a Maellen. Porque a Maellen era insegura, a Maellen tinha vários medos também. E eu passei por vários traumas na minha vida, até chegar na fase ontem, até postei. Que foi dessa casa. E aquilo ali foi muito forte pra mim. Porque assim, uma menina que acabou de fazer 18 anos, e aí queimou a casa inteira e eu quase morrer, foi muito forte, é pesado. Só que ao mesmo tempo, a gente cresce com aquilo. A gente fala assim, meu Deus, eu tive uma nova oportunidade. Se eu não aproveitar agora, quando que eu vou aproveitar? Quando que eu vou crescer? Eu preciso transbordar na vida das pessoas tudo que eu tenho aprendido. E eu saí ali de 2010, essa fase difícil, que depois veio os traumas, né, de fogo e tudo. Até chapinha pra mim era um desafio, porque o cheiro me lembrava o incêndio. E sendo que
foi tudo realçando. E aí quando eu falei assim, não, a gente tem que crescer. Porque eu sempre fui aquela menina empreendedora que ajudou a mãe, que tentou fortalecer o sistema da família ali, de trabalhar junto, todo mundo se ajudar. E aí, só que eu queria ter o meu também, eu queria fazer algo maior. E eu não entendia o que poderia ser. Porque em casa é assim, é uma coletânea de valores ali. É muito bom. E cada um no seu cantinho, cada um no seu nicho. Meu irmão é cantor, canta bem. E a minha irmã é matemática. Então, tipo, cada um no seu nicho. Então, eu peguei e fui pro Rio, né? Falei, eu quero estudar. Era meu sonho fazer faculdade fora. E então, eu queria, de alguma forma, somar e contribuir, trazer um crescimento, uma valorização, né? Com esse tempo todo, de estar fora. Quando eu fui pro Rio, eu fui iludida, assim, né? Tipo, eu tô indo morar fora, é mil maravilhas, tô saindo de Pinda, menina que saiu do interior, tá indo lá pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E chegou lá, nossa, cidade maravilhosa, no segundo ano já tinha sido assaltada, foi muito bom, foi maravilhoso. Mas realmente eu aprendi, ali foi um crescimento não só nos estudos, porque realmente mudou a minha mente em relação de eu antes a faculdade e eu após a faculdade. Eu fui uma semana depois que meu pai faleceu, então já era pra mim ir mais forte, então eu tive que decidir a minha vida ali. Mas o fator de vida que eu falo ali foi uma experiência que, assim, só quem vive sabe. Porque eu tive que realmente me fortalecer longe da minha família. Então, pra mim, esse fator de trabalhar com vendas, de empreendedorismo, eu falei, agora é a hora. Porque ali eu precisava, de alguma forma, ajudar a minha mãe sem ter renda. Então, a minha mãe me ajudava nos custos. E aí eu peguei e falei, agora o que eu vou fazer? Graças a Deus eu fui, né, com os amigos que já tinha a Marlu, que fazia os uniformes. E aí a gente teve essa ideia de se ajuntar a família ali e começar a vender as camisetas. Começamos com camisetas, depois a gente já estava entrando em empresas. Eu com essa cara de pau que nada tenho. Sem preguiça. Sem vergonha sou eu. Sem vergonha você, eu sou sem preguiça. E aí comecei a frequentar salas assim que era sala cotadas que só algumas pessoas poderiam entrar e eu tava tendo acesso para poder fazer essa venda de uniforme, sala de reitor e tudo. E para mim foi um crescimento, porque eu tanto na parte de uniformes que eu comecei a vender lá, e eu vendia bolo de pote. E o bolo de pote eu vendia, como eu morava no alojamento, o acesso era melhor, né? Eu conseguia ter acesso tanto ao alojamento masculino quanto feminino, e eu entregava pelos corredores da faculdade também. O pessoal mandava mensagem ali, porque eu comecei a trabalhar ali vendendo no Facebook. E daí depois veio o WhatsApp forte, né? Que daí ficou bem forte. E aí eu comecei a jogar pra galera. Tipo, tudo que eu vendia eu jogava lá. Inclusive até móveis que eu ia mudar assim, eu ia vendendo, sabe? Tudo que dava eu vendia. E o que foi muito forte foi o uniforme e o bolo de pote. E me ajudou muito na questão de crescimento, de ter essa mentalidade de empreendedorismo, de ver essa valorização, porque era um trabalho de formiguinha. Sim. Eu fazia ali uma venda e daí o outro indicava para o outro, quando vinha, fechava a turma. Então todo período que renovava, entrava gente nova, entrava aluno novo. Então a gente conseguia fazer isso. E hoje eu fico pensando até assim, nessa questão que a gente vive, tudo que a gente vive, é tudo uma transformação e crescimento. Sim. E aí a venda vem crescendo cada vez mais, só que parece que hoje virou tipo bolo gourmet, tipo coisas gourmet, não parece que venda agora é isso? Sim. E o empreendedorismo também, porque parecia que há 2 anos atrás, ou antes da pandemia assim, a gente não ouvia falar tanto. Parecia que empreendedorismo era coisa de rico. Na verdade, eu acredito muito nisso, que essa nossa geração é uma geração que estão levantando mulheres, né? Você pode ver, as mulheres hoje em dia, elas estão mais inclusas em tudo, né? Isso é muito bom, né? Então, assim, essa fala do empreendedorismo, você pode ver, as mulheres, elas falam do empreendedorismo com propriedade, né? Tem muitas mulheres aí que conquistam lugares aí que antes eram só ocupados pelo homem, né? É muito bacana, eu acho muito legal.
né? E a gente quer viver isso também, né? A gente quer acessar pessoas, acessar lugares. E o empreendedorismo, na verdade, é o trabalhar por conta, né? É o autônomo, vamos dizer assim. É que o empreendedorismo ficou chique, né? A palavra ficou grande, né? Ficou lindo. 2 e no meio. Chega a brilhar. Mas é o autônomo, né? E assim, só remetendo para a questão do Clube da Preciosa, existem muitas mulheres, Maellen, que elas são empreendedoras, mas elas não se colocam como. Porque elas acreditam que ser empreendedora é ser chique, né? E, na verdade, o empreendedorismo é o que elas fazem. Né? Eu assisti uma palestra no Voe Alto mesmo, da Luzia Costa, e ela falou assim que a mulher que prepara o almoço, a mulher que soluciona o problema do filho, é uma mulher empreendedora, sabe? E aquilo me tocou muito forte, porque às vezes a gente acha que a gente não alcançando os resultados daquela pessoa, a gente não é quem a gente está sendo ali no momento. Então, o empreendedorismo são as mulheres autônomas, né? O Clube da Preciosa, o que ele quer fazer? Ele quer que as pessoas que trabalham por conta, que são anônimas, que elas se considerem, sim, mulheres capazes de solucionar problemas de outras mulheres. E né? que cresçam também juntos. Que cresçam e acreditam que os seus negócios é um recorte delas, né? Uma mulher que prepara um bolo. Para preparar um bolo, ela dedicou um tempo, ela tá colocando energia. Então, o empreendedorismo, ele é isso, né? E aquele bolo vai alimentar uma família, vai fazer parte de uma mesa, de uma vai família. Compartilhar momentos de alegria. Vai compartilhar momentos. Então, assim, é olhar o que você faz de uma maneira mais profunda, né? E entender que você vai acessar lugares, casas de outras pessoas. Às vezes você vai matar a fome de uma pessoa num dia de trabalho. Então é enxergar muito mais além do que o dinheiro pode proporcionar. Nossa, é muito bom. O empreendedorismo gera isso de crescimento, de conhecimento. E a parte de conexão para mim é muito rica, porque, que nem eu falei, eu venho me descobrindo cada vez mais e eu fico muito feliz de poder somar nas vidas das pessoas. E essa era a minha intenção desde o início. Só que a gente nunca sabe por onde ou como fazer isso. E é muito importante e a gente vem aprendendo cada vez mais. Pri, eu quero muito que você sempre esteja junto comigo, porque eu tô muito feliz de poder estar andando ali lado a lado. Muito legal, eu também. Podendo somar aqui na Marchiori, porque, fala sério, gente, esse óculos é muito bom. A Marchiori Glass, na verdade, né, igual eu falo, traz esse conceito de transformação. Né? A gente conta um pouco da história, né? A gente era moda da Pri, trabalhava com produtos que na verdade não tinham muita procedência, e através de toda essa transformação a gente começou, idealizou a marca do Marchiori Glasses, né? E faz parte disso, você é uma mulher que se transforma todos os dias, né? Então poder fazer parte do seu dia a dia e você usando o seu óculos de sol é como se você tivesse um ponto de apoio ali, e foi realmente exatamente o que você vive. E foi realmente assim, porque assim, quando eu recebi o convite, eu queria entender, né, como é que funcionava, mas eu queria também entender a ideia disso tudo, que era, pra mim, era o crucial. Porque assim, não é só a gente estar ali andando junto, mas entender o propósito disso tudo. Porque o óculos de sol é um acessório que a gente usa o tempo todo. Sim. Tá no sol ou tá assim, o tempo mais aberto, a gente vai usar. Sim. Só que você entender a história e o porquê daquele acessório, nossa, e assim, pra mim, que nem a gente conversou e sempre vem conversando, essa questão de transformação é muito alto, assim, é relevante pra minha vida, mas eu tenho certeza que para as pessoas que vêm de fora e entender o quão importante é a transformação, é muito rico, porque assim, não é o fato de você usar um acessório e se sentir linda. É você estar linda. Você já é linda. Aquilo lá vai só somar no que você já transformou. Mas olha, pra você ver como que a gente vai se identificando e a gente vai vindo de encontro às coisas que a gente fala. Você passou por uma transformação esses dias. Você fez um procedimento de morena iluminada, que ficou linda, por sinal. E, na verdade, você não ficou mais linda pelo procedimento. Porque isso já é seu. Né? Você é uma pessoa que transita em todos os lugares, uma pessoa muito carismática, isso já é seu, é propriedade sua, ninguém toma, é seu. O que o trabalho da profissional fez? Ela só potencializou aquilo que já era seu. Então, a minha comunicação também no Marchiori Beleza é isso, né? Entender o porquê de tanta transformação, de tantas mudanças,
E nas minhas trocas, nos meus atendimentos, até eu coloco assim que eu tenho mais de 50 mil horas com as mulheres, né? E quando eu me sentia incapaz de liderar, seja o Clube da Preciosa, porque eu já me sentia assim, eu me lembrava que toda a minha história com os meus atendimentos forja a minha história, né? Todos os meus atendimentos trazem para mim um feedback do que realmente é aquilo que a gente precisa, meio que, não cutucar, a palavra não é cutucar, mas ativar nas mulheres esse processo de transformação. Porque às vezes a gente idealiza uma mudança de cabelo com um ciclo, né? Igual eu tava com meu cabelo natural e eu falei, eu vou viver um novo próximo passo, então eu preciso realmente ativar a minha identidade. E eu já fui loira, morena, ruiva, e eu falei, não, eu vou fazer aí um tom de loiro, porque eu acho que eu gosto mais, enfim, fiz. Então uma transformação mudou um próximo passo, né? Só ela que, assim, marca, né? É uma marca. Então, mas isso não deixou, pelo contrário, veio de encontro o processo que eu estava vivendo. Então a transformação foi muito mais bem aceita. É como se fosse um marco de transição de fase. De transição de fase, exatamente. Né? Então, assim, tem pessoas que mudam corriqueiramente, né? Acorde um dia, tá com outro, eu já fui essa pessoa também. Nada contra. Mas a minha comunicação com as pessoas que sentam na minha cadeira, eu tento, com muito cuidado, eu falo que a gente faz a lapidação, né? De mostrar pra ela que independente da cor do cabelo, independente do corte, ela é preciosa. E também o fator de você trabalhar com a beleza é realçar o que há de melhor nas mulheres. Exatamente. E aí isso transforma, e você conseguindo passar isso para as mulheres, né, que essa questão de transformação, do amor próprio, do bem-estar ali, de ver o realce no espelho, né, falar assim, é essa mulher que eu sou e tudo que eu fiz é bom. Porque tem duas coisas diferentes, né, Maeli? A autoestima é uma coisa, a autoimagem é outra. Né? Então, a autoestima, eu falo assim, cara, a autoestima é um estado emocional. Porque você precisa se sentir linda, maravilhosa, porque é assim que Deus fez você. Você é perfeita. Você é imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança daquele que te criou. Então, quando você já não se sente assim, você já tá indo contra aquilo que foi dito pra você. Sabe? Então, mas a gente vem num movimento aí da questão da exacerbação da imagem, né? E eu, como profissional, eu escolhi ser uma profissional que todos os meus atendimentos eu faço lembrar as minhas clientes que elas são muito mais que aquilo, sabe? Elas são muito mais que isso, né? Só que assim, isso precisa de estudo, isso precisa de aprofundamento, isso precisa de intimidade. Então, a minha transformação hoje, eu falo até como profissional, como pessoa como profissional, vem por conta da intimidade, de me conectar a algo maior do que eu. E é a minha espiritualidade, né? Então, assim, é tudo muito leve, porque é preciso ser natural, né? Mas a minha base mesmo, para mim poder colocar nos meus negócios, para mim transbordar na minha família, é o meu eixo, é a minha questão espiritual de entender que eu sou preciosa, sim, que eu não sou bijuteria, que eu sou joia preciosa e que eu sou lapidada todos os dias pelo meu Criador. Então, todas as coisas que eu vou fazer, ainda coisas que eu nem sei que eu vou fazer, eu preciso buscar essa intimidade no meu secreto, né? Intimidade para mim poder entender que quando eu me conecto com uma pessoa, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma família, né? Que o dinheiro que essa pessoa vai trazer para mim é só o recurso, os meios para tem algo poder... além daquilo, isso, né? E por muitas vezes eu achei que isso era um erro. Você pegar problema do outro. Não. Tudo existe um equilíbrio. Né? Você precisa ter aonde, porque um atendimento que você faz com profundidade, as pessoas dividem histórias, né? A gente chora, a gente toma café, a gente faz muita coisa. E a pessoa precisa ser muito profissional e muito humana de entender que você não tem que impor para a pessoa a maneira correta de se viver, né? Precisa respeitar aquilo. E com os meus atendimentos eu vivo coisas maravilhosas, de uma entrega assim, e eu vejo a sede que as mulheres estão para poder beber água de verdade, né? Então, tudo que eu for fazer, e a questão do Clube da Preciosa é alinhado com um propósito que, na verdade, não é sobre mim, mas sobre a devolutiva que eu tenho das mulheres que eu me conecto e das mulheres que eu ainda vou conhecer. E eu preciso estar instruída
né? De verdade, para poder estar entregando isso, né? E liderando aí um grupo de mulheres, porque não é brincadeira, não. Tem que estar preparado, né? Muito. Porque é algo muito forte, é algo além, mas é algo também, você transbordando na vida das pessoas, vai transbordar a sua também. Não, e é legal porque, tipo, no Clube da Preciosa, digitalmente, né, começou em dezembro, mas o Clube da Preciosa existiu há muito tempo, né? E graças a Deus, assim, eu tenho mulheres que caminham comigo há muito tempo. E eu sempre chamei as meninas de Preciosa, né? Daí foi pro clube, o que é clube? Eu faço parte, você já é parte, mulher. Porque, na verdade, toda essa construção do clube, na verdade, a gente só trouxe ele pro digital, né? Fizemos um encontro presencial. E muito legal, porque desse encontro presencial, a gente se conectou com muitas pessoas. E já temos resultados de mulheres, né? A Claudiane mesmo, hoje, ela se tornou líder Natura. É muito legal isso, porque eu venho acompanhando a história da Cláudia há um tempo. E foi muito legal que ela falou assim, a gente conseguiu. E quando ela coloca no plural, é uma mulher apoiando outra mulher. É o clube. É o clube, né? E o desempenho dela, né? A dedicação dela. E ela não precisou fazer o que todo mundo fez. Ela só precisou se conectar com a verdade dela. Só precisou se conhecer, e deixar exalar, né? Exalar na vida então, das assim, pessoas. essa questão, igual eu falo, né? A nossa comunicação. Você hoje está me servindo aqui, vamos dizer assim, com a sua comunicação, a oportunidade. E aí eu ficava pensando, como é que eu posso ajudar as pessoas? Então, dentro do clube também, eu me coloco à disposição das meninas. Tem vergonha de aparecer? Eu sou sem vergonha. Eu vou lá e falo, me explica como que é o seu negócio, o que eu posso estar fazendo. Se você quiser, eu faço uma divulgação para você. O que você consegue somar, né? Você oferta da maneira que você quiser, com produto, com valor, não sei. Mas para pessoas entenderem que os seus negócios precisam sim atingir a vida de outras pessoas. Porque se você, eu tenho um negócio, por exemplo, eu vendo bala, mas eu vendo bala só pra mim. Será que o seu negócio tá pro seu ego, pra satisfazer somente o seu ego? Ou realmente você quer o seu negócio pra solucionar problemas, pra adoçar a vida de outras pessoas? Então o clube, na verdade, ele tá engatinhando, mas eu creio que nós vamos aí ter parcerias com mulheres que podem agregar verdadeiramente ao propósito de curar essas mulheres que se colocam em lugares onde elas não nasceram para estar, que é no lugar de se sentirem insuficientes. Todas nós somos capazes. Isso é ótimo, porque é um desafio, né? Pra mulher, o tempo todo a gente tem os desafios já da mulher, né? Do corpo da mulher já é diferente. Sim. Tudo isso tem uma dificuldade ali da mulher se entender, porque são hormônios ali aflorados o tempo todo. Período menstrual é difícil. É um desafio. E aí, quando a gente consegue se conectar com pessoas que estão em busca de crescimento, e uma ajudar a outra, uma colaborar com a outra, é muito rico e a gente aprende muito mais. Nós somos criadas para ser colaboradoras uma das outras, né? E para servir, né? Porque maior é o que serve. Maior é o que serve. E conforme a gente consegue passar isso para outras pessoas, a gente consegue transbordar. Porque quem não serve para servir não serve para nada. Não serve para nada. E isso, na verdade, não é em dinheiro, não é uma escuta. Se você estiver disposta de escutar uma mulher, né, de deixar ela desabafar, às vezes ela não quer que você fale nada, ela só quer desabafar, né, e você entender que Deus preparou você para aquele momento, né, um abraço cura, sabe, um abraço, uma palavra, um toque, né, e uma palavra, né, e para você realmente somar na vida da outra pessoa, né, não precisa ser necessariamente uma mulher, você precisa realmente estar vivendo uma verdade, né, e aonde você encontra essa verdade, sabe? Então, eu respeito muito. Hoje eu aprendi a honrar a minha história, né? Eu já passei por várias situações, assim como todos, né? Situação de trauma, de abuso, de tudo que eu já vivi. E eu só entendi que era Deus me preparando. Lá atrás eu falava que, né? Deus, por que você permitiu isso? Ele permitiu porque era o meu preparo, né? Então, a história da gente cura. Todas nós, mulheres, somos capazes de inspirar outras mulheres. De contar nossas histórias e fazer com que ela passe para outras pessoas e inspire, né? Outras pessoas. Porque às vezes tem uma prima Arquiora do outro lado da tela. Querendo transbordar. Porque assim que eu me conectei, né? Então, tipo assim, a gente acha que a internet é só bobeira. Não, tem muita coisa boa. O podcast Fala Maiane é maravilhoso. Então, assim, o que eu tô dizendo hoje vai alcançar uma pessoa que vai assistir. Né? Porque a gente acaba se identificando, né? Não em toda a história, mas tem um ponto ali, caso seja no meu matrimônio, talvez seja na maneira
com o meu filho, talvez seja na questão da minha espiritualidade. Nós precisamos se alimentar e beber da água verdadeira, porque existem muitas coisas por aí, né? Mas só você sabe, só Deus sabe o que você realmente precisa. E só você sabe ao ponto que a sua vida hoje está precisando de um toque. Né? Que seja de você olhar com mais carinho para o seu marido, de você agradecer o sorriso do seu filho todos os dias, ou se você agradecer realmente aquela cliente que agendou com você, chegou no horário certo, gostou do seu atendimento, porque até chegar a você existem vários outros salões por aí, vou dizer no meu nicho, existem vários outros empreendimentos, mas ela escolheu você. Então você realmente está totalmente entregue a esse atendimento, a essa pessoa, né? E depois o que vier a partir disso é bênção. E você ser essa escolha tão especial, né? Muito! A gente ser a escolha na vida de alguém. Por exemplo, quem esteja aí do outro lado assistindo, ser a escolha de estar assistindo é muito especial pra gente. Eu agradeço muito ser escolhida pela Maeli hoje, de poder estar dividindo um pouco da minha história. É uma escolha. E eu creio muito que as pessoas que vão assistir vão se encorajar, né? Nós somos únicas, né? Não existe outra Pri Marchiori desse jeitinho aqui. Não, né? sem vergonha não. Sem vergonha não. Mas existem mulheres que às vezes se sentem iguais às outras. Nós temos histórias parecidas, mas Deus nos fez única. A gente é única, ser único. E a gente tem que entender isso, né? Temos que entender. Tem que entender e respeitar isso na gente, pra gente poder viver o melhor da nossa versão. É viver mesmo, né, Maeli? A questão de você ser grata, exercer a verdadeira gratidão, né? Muito se fala de gratidão, Verdade. de reverberar, tá, mas estamos vivendo. E não vivendo só nos posts, não, vivendo lado a lado, sabe? A gratidão dos detalhes da vida, né? Detalhes, das né? oportunidades que Deus dá pra gente, Sim. de tudo que a gente vive, das pessoas que estão rodeadas ao nosso redor, né? Sim. E de tudo, porque todos isso é uma os mudança detalhes... de mentalidade, né? É um crescimento. Eu assisti o seu vídeo, você falando dos livros que você leu, e é legal porque os livros, eles trazem realmente essa conexão, a gente aprofunda na história, né? E eu também tenho alguns livros que me acompanham, estão me acompanhando nesse meu processo, né? Até minha amiga falou assim, mas você lê de verdade? Eu falei assim, eu leio de verdade, porque não parece que você lê. Eu falei, não, eu leio sim, eu começo do do início, do meio até o final. Só que assim, às vezes eu não consigo falar os estrofes, né? Porque às vezes é muita coisa na nossa cabeça. Mas tudo que eu vou viver, vem uma lembrança do que eu li, do que aquele escritor colocou ali. É porque tá ali, né? Tá ali, na nossa memória. Você leu, tá ali. Tá? Só que assim, que sejam, eu tô vendo aqui sua prateleira com vários livros, né? Então assim, realmente você precisa escrever o seu livro. Contar a sua história. Contar a sua história. E talvez não seja no livro físico, mas são nos seus exemplos, na sua mudança de comportamento. Né? Então, eu agradeço muito a Priscila lá de antes, né? A Priscila, como eu posso dizer assim, inconstante, a Priscila menina, o comportamento de meninice que eu tinha, né? Eu agradeço muito a ela, mas ela não pode existir mais, porque eu estou num próximo passo, né? Você já passou Existem essa mulheres que precisam de uma Priscila posicionada, né? De uma Maeli posicionada, né? Então eu assisti o seu vídeo ontem, me emocionei muito, né? Do seu depoimento, da sua mãe. E aí a gente olha, depois que aconteceu isso, eu olhei pra minha casa e falei, nossa Deus, como tu é maravilhoso, porque olha, né, o que eu tenho. Então é agradecer tudo, sabe? E como que vocês ficaram naquele momento lá atrás? Tinha expectativa de algo? Realmente. No momento ali foi muito rápido, né? Que nem eu falo. Era semana de carnaval também. Era um sábado de carnaval. E ali, vendo tudo queimar e eu presa ali, acho que a imagem mais forte, assim, foi ver a minha mãe pedindo, porque a minha mãe chegou a ajoelhar na rua, no meio de todos os vizinhos, e pedir pra Deus para que não levasse eu queimada. Porque aquilo pra ela, porque a gente tinha... Isso foi em 2010. E em 2002 eu perdi uma irmã. Ela tinha 7 aninhos. Então ali, tipo, pra minha mãe foi eu vou perder outra filha. Sabe? Foi muito duro. Mas eu ali do outro lado da janela, que eu tava presa com uma amiga, né? E a fumaça já tinha tomado conta do quarto. Foi tudo muito rápido. Mas ver a minha mãe ali
pedindo para que eu tivesse força. Aquilo me deu força, sabe? Me deu força real, porque assim, eu achava que eu não ia aguentar, porque eu já tava inalando toda aquela fumaça. Mas eu ver que Deus tinha algo maior, sabe? Eu tentei encorajar a menina, porque a menina tentava sair de todas as formas, né? Porque era grade. E eu falei pra ela, você segura na minha mão e vamos pedir pra Deus que se a gente tiver que sair daqui, a gente vai sair bem. E foi o que aconteceu, sabe? Foi muito rápido. Tudo, o movimento, a gente saiu antes do bombeiro chegar, porque eles conseguiram quebrar a grade, dar um trinco assim entre a parede e a grade. O vão que eu saí e ela saiu, ninguém acreditou. Só quem tava ali pertinho e viu o vão falou, foi por Deus. Porque ela saiu e já pulou o portão. E eu saí e eu fiquei paralisada. Eu fiquei paralisada entre o fogo que tava saindo do vitrô da sala e a janela que eu tava. Eu fiquei paralisada até alguém foi lá, puxou meu braço e me levou pra fora. Porque eu fiquei assim. E depois pularam dentro do quarto porque achou que eu tinha morrido. Pularam porque pensaram que eu tinha morrido. Então, assim, foi tudo muito forte. Isso ficou forte, mas assim, eu vi o trabalhar de Deus em cada detalhe na minha vida. E foi ali que eu falei assim, não, eu tenho que crescer, eu tenho que ser grata por isso. Porque era uma nova chance. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de vida. E se eu não valorizasse isso, ou não tirasse lição disso e aprendesse, eu seria inútil. Seria inútil viver. Seria inútil se eu não conseguisse somar na vida das pessoas. Assim, né? Aconteceu tudo isso e você vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Olha a oportunidade que Deus deu, né? De você com a sua família saírem ilesos, né? Sem nenhum arranhão, não tem nada aí, né? Que lembre, é só a memória mesmo. Só né? a memória. Mas a memória ainda existe pra você. Eu falei, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Deus cuidou da gente o tempo todo. Então eu acho que as nossas histórias, Maíra, elas fazem parte da nossa vida. A gente precisa honrar. E o que ficou de ruim, a gente meio que não que tira de lado, mas a gente tira um aprendizado, né? E a partir de agora, a partir do hoje, vamos dizer assim, é fazer diferente aquilo que você acredita que precisa ser corrigido. E a gente tem essa consciência quando você começa a mudar a sua mentalidade. E ter esse equilíbrio, né, de poder entender que a vida da gente pode sim somar na vida do outro e que a gente pode crescer também pra gente mesma. Sim. Nunca achar que, não, se eu quiser crescer eu vou estar na frente do outro. Não é assim. A gente pode somar na vida das pessoas e crescer junto, ir pra frente. Essa é a ideia. Essa é a ideia de todo o movimento, essa é a ideia do clube, essa é a ideia de todas as vendas que você faz ali casada, seja no Marchiori Glass, seja no Marchiori Store, beleza. Tudo isso é pra somar na vida das pessoas de alguma forma. É pra somar. E quando não for mais isso, eu acho que eu não consigo, não vai acontecer. Porque isso é de encontro com o autoconhecimento, de eu entender que essa minha preocupação com o outro sempre existiu, mas antes eu vivia um desequilíbrio, né? Eu vivia um desequilíbrio de posições diferentes, de carregar na minha mochilinha coisas que não eram minhas. Então precisou aí uma escolha de falar, olha, eu honro, eu respeito, mas aqui pra frente eu vou viver a minha própria história. E ainda meio a esse caminho, ainda às vezes a gente se lembra, né? Às vezes as pessoas nos colocam em lugares onde a gente não quer estar mais. Mas ter essa consciência, não, eu tomei uma decisão. Né? Então os nossos negócios, o empreendedorismo, ele vai sim deslanchar na sua vida. Você vai conseguir usufruir do recurso que vai entrar, mas que você não se perca no meio disso. Eu não quero que as mulheres se percam, que as mulheres invertam os papéis, que as mulheres se sintam autossuficientes, sabe? Porque nós só precisamos ter uma dependência daquele que nos criou. Sim. Né? E a partir dele as coisas vão acontecer. E é sobre isso que a gente fala mesmo, é evoluir sempre, mas poder estar sempre colaborando, ajudando, servindo outras pessoas. E isso foi muito bom, a gente teve um bate-papo muito bom, né? Parece que o tempo passa, a gente fica... É muito bom, eu tô muito grata, mas deixa aqui pro pessoal o seu agradecimento, a reflexão pra galera também. E fala das suas redes sociais pra galera poder estar te seguindo. Legal. Eu quero muito agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Quero muito que as minhas palavras, as palavras da Maëlle, tenham alcançado o seu coração, tenham tocado você de alguma forma, que você nunca duvide da sua capacidade de realizar
Todos nós somos joias preciosas do Senhor. Então, tudo que você fizer, tudo que você fizer, que seja num toque, né? Que você acredite sim que você é capaz. Você é capaz de somar na vida de outras pessoas, principalmente nós mulheres, né? Nós somos criadas para colaborar umas com as outras. Nós não viemos no modo de competição, pelo contrário, nós somos colaboradoras umas das outras. Vamos exercer a nossa verdadeira sororidade. Então aqui eu peço licença para poder dizer para vocês que se vocês quiserem me acompanhar lá do Marchiori Beleza, também tem o meu perfil no Facebook, Pri Marchiori, onde eu tenho um grupo, que é o grupo Marchiori Story, onde eu também coloco todas as minhas as coisas que eu vendo, os óculos, as roupas, e um pouquinho do que foi o propósito que foi confiado a mim, que é falar exatamente sobre cura, né? Sobre cura verdadeira, cura emocional, cura física e cura pessoal também. Assim você tenho certeza que você vai conseguir desenvolver, a partir do momento que você tiver o ato de coragem, de se desconstruir e se permitir ser lapidada, os resultados vão acontecer e você vai brilhar muito. Muito obrigada, Pri. Eu tô muito feliz por você ter vindo participado com a gente. Eu te agradeço. Eu tô muito grata. Bom, galera, esse foi o nosso bate-papo. Eu quero, antes de terminar esse bate-papo, pedir para vocês seguir nós nas redes sociais, no Fala Maellen, no Maellen Jussiane, que a gente vai deixar vocês lá completinhos de muito conteúdo bom. E gratidão por tudo que vocês estão vivendo com a gente, que a gente vai somar muito mais. Beijo, galera! Beijo.